Saiu, meu querido, saiu o episódio 5 da quarta temporada de The Boys e Billy Butcher finalmente agora vai conseguir colocar a mão no vírus, esse vírus que ele tanto procurou. Qual a real eficácia desse vírus? Qual que é o poderio real dele mesmo? E o pai do Huey, o que realmente aconteceu com ele ali? Qual que é a explicação desse ponto desse episódio e o final dele? Meu jovem, tá aqui o vídeo de análise completa desse episódio 5, explicando de forma completa tudo que aconteceu ali. Vem entender, se você quer saber, cola aqui. Olha, mas seguinte, antes de começar esse vídeo, eu quero falar sobre uma carreira que tá muito em alta na atualidade e promovendo muitas oportunidades ultimamente, que é a carreira de programador. E a Hashtag Treinamentos tem uma oportunidade de ouro com um evento gratuito para você que tem interesse em evoluir nessa área. No caso, a Hashtag é uma plataforma de ensino com vários cursos online que vai estar promovendo um evento de 4 dias, onde ao longo de 4 aulas você vai estar aprendendo tudo sobre linguagem Python e como usar ela para se destacar no mercado de trabalho. Python é atualmente uma das linguagens de programação mais usadas e valorizadas pelas empresas, podendo ser usada em qualquer área. Esse evento é gratuito e não tem pré-requisito, porque os projetos vão ser construídos passo a passo, linha a linha de código e tudo explicado de forma bem didática. São projetos de automação de tarefas, análise de dados, criação de sites e até mesmo um projeto com inteligência artificial. Se você quer aprender a programar e crescer na sua área, a próxima edição vai acontecer entre os dias 8 a 11 de julho. E qualquer pessoa pode participar, basta garantir sua vaga gratuita no site. É só escanear o QR Code que tá aparecendo na tela ou clicar no primeiro link que tá embaixo na descrição. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, meu jovem, estamos de volta, finalmente com mais uma análise completa, né, do episódio 5 agora, da quarta temporada de The Boys. Eu tinha falado que ia ter um retorno, teve esse retorno e parece agora ser primordial pra história. Agora a gente pode falar de forma completa, com detalhes, explicar tudo, então antes já deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação, não custa nada, e se inscreve no canal pra você não perder nada da nossa cobertura. Já sai um vídeo de detalhes que você pode não ter notado. E seguinte, mais um episódio de The Boys, mais um episódio da temporada, que começou, a gente tinha falado, né, de forma polêmica, com os 3 primeiros mais fracos. Episódio 4 melhorou muito, mas como eu tinha dito na análise sem spoilers, o episódio 5 é bom, tá no nível quase ali do episódio 4, mas ainda é um pouquinho inferior. Só que assim, a história anda, a história se desenvolve, principalmente pelo ponto de que agora finalmente a história parece focar no vírus, que a gente tinha visto em GMV, que os primeiros episódios deixaram isso um pouquinho de lado. Também pelo ponto de que finalmente parece que o agente Kessler, né, o personagem do Jeffrey Dean Morgan aí, que tem muito potencial, parece que ele vai ser mais aprofundado. Nesse final deu pra ver que ele vai colocar mais a mão na massa, agora parece ser o Butcher e ele trabalhando junto, já que o grupo não vai confiar muito no Butcher mais. Assim, é um episódio rico em loucuras bem novas pra série, né, principalmente com esses animais voadores poderosos e tal, mas que isso aqui traz várias explicações sobre o real poderio do vírus, sobre o que eles estavam fazendo pra testar esse vírus e como isso afeta o Capitão Pátria. Porque aqui tem uma revelação importante sobre como isso pode afetar ou não o Capitão Pátria. Mas vamos de forma cronológica aqui, porque a gente vê que o episódio já começa introduzindo um dos arcos de foco ali, né, que é esse evento da Vault V52, para eles irem atraindo apoiadores, atraindo a atenção dos fãs, enquanto eles estão fazendo coisas sinistras por trás, principalmente o Capitão Pátria, tramando e aumentando esse poderio e os supers que estão do lado dele. Tem uma referência aqui à questão da Marvel, uma zoadinha, né, com um monte de fases, mas a gente tem que voltar pro foco do drama do Huey, que assim, ele deixa de ser drama no início do episódio e volta a ser drama no final. É um desenvolvimento que leva a uma questão bem emocionante, tipo, a mãe do Huey acabou dando secretamente ali, pegou o composto V do Huey e deu pro pai dele, fazendo ele voltar ao normal. Mas assim, eu preciso falar que desde o início da temporada a gente já tava achando essa mulher muito estranha. Aqui ela aparece mais ainda e tem vários indícios pra isso no episódio, né? Tipo, ela revela pro Huey que foi ela que deu, achou que o Huey queria dar, então ela deu o composto V. Ainda assim, é estranho, sabe? A gente tem essa situação mais pra frente, quando o pai do Huey some no quarto, exatamente na hora que ela está vigiando, ela, não, eu achei que ele tava com você. Tipo, muito sugestiva também, e outras a gente vai comentar mais sobre. De qualquer forma, eu preciso falar sobre finalmente o retorno do Kessler, né? O agente Kessler, o personagem do Jeffrey Dean Morgan aí, que cada vez me deixa mais curioso sobre a trama do personagem. E eu acho que a maioria também, né? Ele é um personagem que aparece um episódio sim, um episódio não, e que mesmo não agindo em campo, ele influencia demais o Butcher. Aqui mesmo, nesse início de episódio, ele já volta colocando a cabeça do Butcher no lugar de novo. Se o Butcher
Butcher estava distante do grupo dos The Boys, se reaproximou, o Kessler serve para mostrar o quanto os The Boys ali são mais fracos e o Butcher não deve se focar todo neles. Kessler aqui tem o principal papel de ressaltar que os dois, né, o Butcher e ele, deveriam trabalhar sozinhos juntos nessa missão. E assim, esse lado de focar mais no vírus vem a partir do momento que o Kessler aparece mais na história, né? Mas como eu disse, até aqui a gente ainda não viu ele trabalhando com a mão na massa. É só aquela pessoa que trabalha em bastidores que o Butcher só senta pra conversar num momento e estimula ele. Traz a sensação de que o Kessler tá sempre fazendo algo por trás pra ajudar o Butcher, mas a gente ainda não vê nada de efetivo. E assim, preciso falar que finalmente temos a exploração da trama que veio lá de Gen V, do spin-off. O vírus matador de supers, né? Que o Butcher descobriu, que no final de Gen V tem ele no laboratório tentando roubar o vírus, mas descobrindo que a Victoria Newman já roubou pra ela. Ele revelando, depois de vários episódios, agora no 5, né? Revelando que ela detém isso e a missão finalmente se inclinando pra isso. Por isso que eu falo que esse é o episódio que mais anda e começa a encaminhar com a história, porque esse é o lado importante mesmo. De todos os pontos, o que mais tem potencial nessa temporada é o vírus que veio de Gen V e como ele vai ser utilizado, se ele vai ser utilizado. Só que assim, enquanto o Butcher revela, o Karl Urban é sensacional nessas cenas, né? A interpretação dele também. Só não ganha do Anthony Starr, o ator do Capitão Pátria, mas assim, aqui a gente também tem uma revelação inicial que depois o episódio explora mais, de que o próprio Capitão Pátria parece ser resistente a esse vírus. Isso é uma coisa importante, porque vindo de Gen V, parecia que esse vírus que desenvolveram lá no laboratório da universidade poderia matar todos os supers, mas o Capitão Pátria, ele é tão superior que parece que isso não é totalmente eficaz a ele. Mas assim, isso não significa que não possa atrapalhar, afetar ele. E é interessante. Isso inclusive torna uma missão deles em duas missões. A primeira missão é encontrar o vírus. A segunda missão é, a partir deste vírus, testar ele em outros supers, por exemplo, a própria Victoria Newman, que era o plano inicial dele aqui, pra ver qual que é a capacidade disso, pra depois tentar ir até o Capitão Pátria. Mas assim, enquanto isso eu tenho que falar sobre o drama do trem-bala, porque se cada episódio tava ressaltando que ele ia se ferrar muito, esse episódio ressaltou mais. Ah, mas João Vitor, no final a Ashley limpou a barra dele e tal, teve aquela situação do Cameron. Não, acho que ele vai se ferrar não. Meu querido, principalmente essa cena aqui, dele conversando com a Sister Sage, com esse momento, a forma como ela se expressa, a gente sabe da inteligência dela, isso aqui deixou na cara que ela sabe mesmo que foi o trem-bala que vazou as imagens, que é o trem-bala que tá traindo eles. Ela tá só esperando o momento certo pra contar, ou ela tá segurando isso porque o trem-bala ainda pode ser útil pro lado deles. Alguma dessas coisas. Então a Ashley, que seria a única pessoa que sabia do trem-bala ter limpado a barra dele, não é suficiente porque a Sister Sage ainda sabe, tá? E Sister Sage é a tradução mana sábia em português, só que eu já falei que eu achei extremamente ridícula essa tradução, então eu prefiro falar em inglês. De qualquer forma, vamos falar do retorno, o retorno especial aqui, né? Que no vídeo de análise sem spoilers eu falei que tinha um retorno, a gente só não podia revelar qual que era o caso do embargo, mas temos Stan Edgar. Eu vi muita gente colocando nos comentários que seria o Soldier Boy e tal, a gente não sabe ainda se ele vai voltar, mas Stan Edgar voltou. Temos ele sendo tirado da cadeia por meio do Butcher, como uma forma do próprio Butcher conseguir uma vantagem em cima da Victoria Newman, porque o próprio Stan Edgar é meio que o pai dela, né? Então, pra quem não entendeu, a razão deles tirarem aqui é isso. O Stan Edgar vai conseguir dar informações pra eles que eles não têm. Por exemplo, a utilidade dele é dar informação sobre a fazenda lá, o local onde eles podem começar a busca, e já é uma fonte muito importante. E assim, finalmente temos esse foco. E vamos deixar bem claro na explicação o que é isso aqui e o que é o laboratório, porque é literalmente uma continuação direta de Gen V. A partir da Victoria Newman conseguindo o vírus lá em Gen V, ela levou tudo pra essa fazenda e iniciou um projeto e esforços pra poder testar a verdadeira eficácia desse vírus. Basicamente é isso. E pra testar isso, eles meio que simularam o ambiente do que eles fariam com os próprios supers, né? Eles pegaram animais, injetaram composto V nele. A gente pode ver que foram diferentes tipos de composto V. Nas cenas a gente vê tanto composto V comum, o composto V permanente, como o composto V temporário. Colocaram poderes nos animais, porque aí sim eles podem testar o vírus nos animais que têm poderes. E aí ver qual que é a eficácia. Porque também, pelas cenas desse episódio, principalmente quando a Victoria Newman aparece, a gente tem a revelação de que ela quer usar esse vírus como uma segurança pra ela em relação ao Capitão Pátria. Porque ele tá se aproximando dela, ela não sabe o que pode esperar dele, então ela usa desses testes, entende a capacidade do vírus pra tentar encontrar uma forma de parar o Capitão Pátria caso necessário. E aqui a gente tem a revelação de que o vírus, da forma como ele foi criado em Godolkin, na universidade lá que a gente viu em Gen V, não é mesmo suficiente pra poder matar o Capitão Pátria. Então é meio que um esforço pra poder evoluir
isso, ou até mesmo, às vezes, reduzir os poderes do Capitão Pátria. Se não vai matar, às vezes ele tá perdendo o controle e tal, joga isso nele, não vai matar, mas reduz um pouco. Mas antes da gente continuar, a gente precisa voltar no ponto do Hughie e do pai dele, e da mãe também, porque eu tinha falado das pistas e das coisas inconsistentes sobre a mãe dele, que estão cada vez mais suspeitas. Nessa cena, na sequência, a gente tem um outro ponto. A gente tem eles conversando na tranquilidade, num momento feliz, e ela do nada desvia o assunto e puxa um coelho da cartola aleatório, né? Tipo, eu tô com um colar aqui, ó, com anel, usa o nosso anel de noivado e pede a Anne, né, a mão dela, a Luz Estrela. Tipo, a mulher, vários anos não vê ele, chega com atitudes aleatórias, umas coisas assim, do nada quer influenciar o Hughie a pedir a Starlight, né, a Luz Estrela, a mão dela. Fica parecendo muito que essa mulher quer movimentar algumas coisas de propósito. Vale sempre lembrar que ela já revelou desde o primeiro episódio que ela trabalha pra Vault, ela é funcionária deles, e existem várias teorias de que ela tá querendo influenciar alguma coisa aqui. E assim, já a gente vai voltar nisso, mas antes agora vamos falar sobre a questão do Capitão Pátria com o Ryan, porque aqui a gente tem uma questão muito importante. A gente tem uns 2, 3 blocos que abordam isso no episódio, mas eu já quero abordar isso aqui de uma forma geral, sem pausas, porque aqui estamos vendo claramente o Capitão Pátria construindo um monstro, o próprio Ryan. Tá fazendo o menino ficar num nível, às vezes, pior que o pai ou igual a ele. Se você não percebeu, deixa eu explicar. Aqui, por meio do Adam lá, né, o cara que faz os planos aí da Vault, a gente tá vendo a Vault incentivando o Ryan a crescer, a ficar mais famoso, a ter seus próprios filmes, séries, produções. Só que aí a gente já vê os reflexos das transformações do Capitão Pátria a partir do que ele fez no episódio 4. Ele foi lá no laboratório, matou os cientistas tudo e tudo mais, todo mundo que controlou ele quer transmitir pro filho dele agora que ninguém deve manipular ele. Ele deve fazer apenas a vontade dele, o que ele quiser. E é isso que é maléfico, porque o menino não quer seguir com essas produções e esses planos da Vault, e ele entende isso, aprova isso, incentivando ele a fazer o que ele quer. E aqui ele começa a construir um monstro de forma cautelosa, mas aí mais pra frente o negócio fica sinistro. A cena nos bastidores do evento, que ele faz o Ryan se divertir vendo o cara apanhar lá da mulher loucamente, de uma forma muito sinistra, é muito pesada. É literalmente o pai incentivando o filho a ser mal mesmo, trazendo sugestões pra ele de oprimir as pessoas igual o próprio Capitão Pátria sempre fez. Tipo, a menina lá, a assistente do Adam, do produtor lá, tava sendo oprimida por ele e tal, ok, mas a cena tem um tom muito pesado com esse objetivo do Capitão Pátria construindo seu filho como monstro, e ele gosta disso, o Ryan gosta, a gente já viu no final da primeira temporada que gostou de ver o Capitão Pátria matando o cara lá no meio do povo. Agora aqui, vai vindo essas sugestões, o menino vai crescendo, vai aprendendo isso, ele acha legal, isso aproxima ele do pai, não só fisicamente, mas mentalmente, né, na personalidade, e a tendência é que não tenha volta mais, de que o Ryan vai virar um monstro nessa temporada. E, inclusive, isso faz sentido pro roteiro, o Butcher largar desse ponto de tentar tirar o Ryan do Capitão Pátria e focar no vírus, e é isso mesmo, já que o Butcher não vai conseguir mesmo trazer o Ryan de volta. Pelo menos é a tendência. A gente não pode deixar de falar da cena dos animais atacando, as ovelhas voadoras, aquilo ali é muito um artifício de The Boys, essas coisas extremamente chamativas e grotescas. Preciso mencionar também os crossovers que estavam sendo esperados, principalmente por quem viu GMV, né? Primeiramente o Tech Knight, que é um super que aparece em GMV, e que a gente vê o quão fiel ele vai ser ao Capitão Pátria. Também preciso falar do Sam e da Kate, que são talvez os crossovers principais. Só que assim, esses crossovers ainda vêm de forma tímida, né? E eu acho bem assertivo. Eles não tem que tomar o controle da história e ter tanto destaque ainda. Acredito que os três, Sam, Kate ou Tech Knight, ou um dos três vai ser bem aprofundado e ter mais destaque nessa temporada. A gente só precisa ver qual e aguardar os próximos episódios, né? Mas aí, voltando na Fazenda, a gente tem revelações importantes pra trama do episódio. Principalmente esse personagem-chave aqui, o Samir, né? Que é um cara que tinha sido mencionado antes, só que não tinha aparecido, que na verdade é o pai da Zoe. É o cara que é o companheiro ali da Victoria Newman e é o cara que está estudando e trabalhando em cima desse vírus pra ela. E aí a gente tem a explicação do que aconteceu realmente. O hamster lá no laboratório que perdeu o controle e aí fez tudo de ser destruído, sobrando somente uma dose do vírus. Tipo, nessa cena, quando eles têm a sugestão, né, de usar o vírus do corpo do cara pra jogar lá pros bichos, pra eles poderem escapar, aqui a gente tem o Butcher com muita influência na sua cabeça do que o Kessler falou pra ele, né, dessa questão mais individualista, dele colocar todo mundo a perder por essa causa dele. A gente tá vendo que ele, inclusive, admite que se precisar matar as pessoas, ele vai matar, e distancia ele cada vez mais do seu grupo, restando somente ele e o Kessler, que é o que a gente vai ver no final do episódio. Assim, a gente vê uma questão importante a ser explicada aqui, importantíssima, inclusive, né, é que eles não só usaram o vírus pra poder escapar como uma ferramenta, mas é que o teste já aconteceu, né? Tipo, o fato deles terem usado o vírus, jogado o corpo do cara, as ovelhas terem se alimentado, todas elas morrerem de forma sinistra, começarem a cair do céu e tudo mais, significa que o vírus deu certo
certo. Então, tipo, o teste que a Victoria Newman queria fazer antes, deu problema no laboratório e deu errado. Aqui o teste tá feito, conseguiram dar certo mesmo. E, inclusive, dá tão certo, o vírus é tão poderoso que pode ser mais do que eles imaginavam, porque uma simples dose que tava numa seringazinha aplicada no corpo do cara matou todas essas ovelhas, eliminou tudo. Ovelhas que estavam com composto V no sangue. E caso você não tenha entendido, o Butcher percebe isso e é a partir disso que ele é movido pra fazer o que ele vai fazer no final, que é sequestrar o Samir, que é o cara que entende do vírus, arrancar a perna dele e obrigar ele a produzir mais desse vírus. Ele é como se fosse o novo Dr. Cardosa lá de GMV, porque agora ele tem o conhecimento. O Butcher viu pelo teste nas ovelhas que deu certo, então agora é o ponto. Inclusive, temos a junção do Kessler nisso tudo. Ele é a primeira vez em campo ali. É muito como se o Kessler fosse a sombra do Butcher, todo mal, e tudo que tá fazendo ele separar do seu grupo é o Kessler, só que é tudo também que tá estimulando ele a seguir em frente, tá dando certo com os projetos. Esse final deu muito a impressão de que agora sim, agora a gente vai ter o aprofundamento no Kessler, que ainda não tinha tido o aprofundamento suficiente. Mas assim, a gente tem que voltar no foco do pai do Huey, porque de fato a explicação do problema dele aqui é que composto V em pessoas que estão à beira da morte, pessoas mais velhas, adultas, não funciona muito bem, gera resultados horríveis. O dele é esse, de sair matando pessoas loucamente e inclusive também perder a memória, colocando sua própria família em risco. Então ele é meio que uma arma, ele é uma bomba relógio ali pronta pra explodir. E essa é a razão por trás do que o Huey faz na cena final deles, né? Ele estabiliza o pai e tudo aquilo, como se fosse tudo bem, vai ficar bem, mas na verdade ele está finalizando o pai, ele está matando o pai. O fato dele ter considerado o uso do composto V tornou tudo mais doloroso pra ele, na verdade, porque aqui ele é obrigado a matar o pai, ajudar na morte dele como uma forma de evitar os problemas que ele pode causar, salvar as pessoas ao redor. Então ele tem que abrir mão de quem ele ama pra isso. Por isso que a cena é forte, é emocionante. E isso com certeza vai gerar impactos e consequências pro Huey nos próximos episódios, porque a gente vai ver agora ele se reunindo com os The Boys e vendo o que tá acontecendo, inclusive descobrindo sobre o vírus. E assim, voltando lá no ponto da fazenda, a gente tem um indício crucial do Stan Edgar fazendo parte importante nessa história e agora podendo ir contra os próprios The Boys, porque o Butcher e o MM traíram ele, falaram que se ele ajudasse, eles iam tirar ele da cadeia, ele não ajudou bem, então voltaram ele pra cadeia, uma atitude que o Stan Edgar não vai aprovar, e ele ser salvo pela Victoria Newman aqui, mostra que por mais que ela tenha ferrado ele anteriormente, ela ainda confia nele, ela ainda ama ele, então ele pode confiar nela, então ele deve trabalhar ao lado dela. Isso faz a gente imaginar que a temporada vai andar mais ainda. E vamos lá pro Capitão Pátria e suas maldades, né, porque aquele discurso e aquela virada de jogo tão esperada que a gente tinha visto lá pelo trailer, dele falando que na verdade eles têm que ser não a pessoa que serve à população, mas eles têm que ser deuses furiosos, aqui acontece, aqui que ele tá juntando sua tropa, colocando eles pra provarem sua lealdade a partir da morte do Cameron, né, que a Ashley incriminou ele. Isso aqui mostra claramente o que eles vão fazer com as pessoas a partir de agora, de que eles vão pro lado bem mais agressivo, todo mundo junto ali. A gente tem um final com o lado dos The Boys rachado, sem o seu principal líder, que é o Billy Butcher, que agora quer trabalhar sozinho, junto com o Kessler, e o lado dos The Boys tá mais rachado ainda pela questão de que o francês se entregou à polícia, mostrou isso aqui também no episódio, sendo que do outro lado a gente tem a Victoria Newman sendo mais fortalecida, com o Stan Edgar vindo pro lado dela, e o Capitão Pátria somando reforços ao lado dele, dando o grito de guerra mesmo, e com certeza a gente vai ver ele voltando e tentar se aproximar da Victoria Newman. Pois é, um episódio que tem ação, tem uns elementos diferentes, ainda inferior ao episódio 4, mas que desenvolve a história muito bem, então gostei de qualidade, ainda muito superior aos 3 primeiros. Coloca nos comentários o que você achou, deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder o vídeo de detalhes, que a gente já vai trazer mais coisas ainda. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!